Boa tarde a todos, todas e todos. É com um enorme prazer que estamos aqui essa tarde, essa segunda-feira, dia 30 de novembro, para oferecer a vocês um encontro, que é um encontro que normalmente acontece de uma forma mais fechada, né? Nós somos o grupo de estudos de educação de pessoas jovens e adultas, que é um grupo da Faculdade de Educação da USP, normalmente coordenado pela professora Maria Clara Di Pierro, que não está conosco este semestre, porque ela está preparando o seu pós-doc, então nós ficamos responsáveis por organizar os nossos encontros, e desde então a gente tem feito alguns encontros que são sempre combinados antes, discutidos antes, a partir das nossas descobertas anteriores. Então, para vocês saberem um pouco como a gente chegou até aqui, só para vocês entenderem como nós chegamos até aqui, o grupo fez uma leitura de um livro do Oscar Hara, que é sobre educação popular na América Latina, e aí, quando terminamos a leitura desse livro, nós percebemos a necessidade da gente se aprofundar nas questões dos sujeitos da EJA, né? Em percebendo que os sujeitos da EJA têm, em sua maioria, jovens negros e negras, sujeitos, né, negros mesmo, nós sentimos a necessidade de estudar um pouco a necropolítica. E foi assim que a gente estudou o texto do Achille Mbembe, que nós fizemos isso no nosso encontro anterior. Tivemos a participação do Guilherme Estevão, que é um rapaz da FEFELESH, que estuda a necropolítica, e aí batemos um papo sobre isso. E a ideia hoje é a gente fazer, então, essa discussão a partir depois desse encontro, falando sobre necropolítica, a ideia é a gente fazer uma nova discussão agora, a partir de um texto que nos foi sugerido pelo Pedro. Ele vai apresentar esse texto daqui a pouco, os autores desse texto rapidamente, e depois a gente vai falar um pouquinho também sobre questões ligadas à educação indígena, e para isso nós temos a honra hoje de contar com a presença da Ana Regina Barbosa Spinardi, que é historiadora, cientista social, educadora de saúde pública, pedagoga, especialista em promoção da igualdade racial e em gestão pública municipal. Ela tem atuação há 30 anos na educação pública, notadamente despertando amplitude de possibilidades para essas temáticas. Exerceu diversos cargos na gestão pública municipal, como gerente de UBS, diretora de escola, assistente de direção, coordenadora pedagógica, e atualmente ela está no cargo de assistente técnico de educação 1 na DRE Itaquera, e atua principalmente na frente de educação para relações étnico-raciais, EJA-MOVA, no processo de educação continuada de profissionais da educação, ciências humanas, dentre outras. Ela nasceu em São Paulo, na Lapa, em 8 de novembro, fez aniversário há pouco, portanto, não é, Ana? E ela tinha mesmo que ser nesse mês, segundo ela própria, porque, afinal de contas, é o mês em que se brada mais, né? Porque é lógico que é uma coisa que a gente precisa lembrar durante todo o ano, mas o mês de novembro é o mês que ficou marcado para a gente levantar as bandeiras com mais força a respeito das questões étnico-raciais, né? Onde é reverenciado o nosso maior herói também, defensor da justiça, igualdade e do fim do escravagismo, ok? E, depois da Ana, nós teremos a honra de contar com a presença do Cristino Wapichana, que, de uma maneira muito carinhosa e bonita, concordou em falar com a gente. O Cristino é um roraimense premiadíssimo, quando se trata de literatura, seja no Brasil, seja no exterior. Ele nasceu em Boa Vista e pertence ao povo Wapichana, estudou administração, mas não concluiu, porque ele decidiu percorrer o caminho da arte, se formando, então, em técnico em música e direção cinematográfica. Ele também angariou prêmios em festivais como músico e como compositor.
Ele já publicou livros solos, como O Cão e o Curumim, A Onça e o Fogo, Seu Si, a Mãe do Pranto, Oncinha Lili, A Cor do Dinheiro da Vovó, Sapatos Trocados e A Boca da Noite, além de participação em vários outros livros, sendo que em A Boca da Noite é uma obra premiadíssima na Suécia. O Cristino atualmente mora em São Paulo. Em 2014, ele teve menção honrosa no concurso Tamoios, da UNLIJ-UCA, em livro selecionado para o catálogo de Bolonha, ilustração 15, foi capa do catálogo de Bolonha. Em 2017, ele recebeu o prêmio Jabuti, prêmio Ofélia Fontes, da FNLIJ, o melhor livro para criança, melhor ilustração, Graça Lima, que foi da Graça Lima, finalista do prêmio Peter Pan, na Suécia, selo altamente recomendável, selo White Revens, Biblioteca de Munique, tradução e publicação para o sueco e dinamarquês, prêmio Peter Pan, Estrela de Prata, segundo lugar na Suécia, em 2018. É um escritor brasileiro escolhido para figurar na lista de honra do IB 2018. Sua infância foi na área rural e teve dificuldade de aprendizado. Repetiu pela terceira vez a terceira série. Finalizou os estudos por meio do supletivo e da EJA em 2004. Portanto, é uma pessoa com quem nos é muito importante esse diálogo, né? Nós temos muita coisa para trocar. Nós todos interessados em educação de pessoas jovens e adultas. A leitura, diz o Cristino, chegou para ele de forma tardia. Ele já tinha uns 25 anos. Ele diz que foi a leitura que o libertou e salvou. Começou a escrever em 2003 e uma história que não finalizou. Publicou um livro em 2009 e segue até os dias de hoje. É patrono da cadeira 146 da Academia de Letras dos Professores, APL, da cidade de São Paulo. Atualmente desenvolve contação de histórias e está preparando um novo livro. Uma frase importante que o Cristino deixou para a gente é: o impossível só se põe à nossa frente por não acreditar em nós. Então, com essa fala, eu vou eu agradeço profundamente a presença de todos vocês e a presença dos nossos convidados. Vou pedir, então, para o Pedro, que é o nosso companheiro de grupo, mas como hoje a gente imagina que tenhamos outras participações, eu vou apresentá-lo também. Pedro de Souza Santos é formado em História, mestre e doutor em Educação, atua na EJA há quase 20 anos, pesquisa o ensino de História da África nos materiais didáticos para a EJA. O Pedro foi quem nos sugeriu a leitura do texto sobre juventude na EJA, então ele nos apresentará os autores do artigo que a gente vai discutir hoje, ok? Então, Pedro, seja bem-vindo, agora é com você. Olá, boa tarde. Os autores do texto, né, que nós iremos discutir hoje, começando pela professora Nilma Lino Gomes, né, ela é graduada em Pedagogia, né, mestre em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutora em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo, sendo orientada pelo professor Kabengele Munanga. Entre 2002 e 2013, ela coordenou o Programa de Ensino, Pesquisa e Extensão em Ações Afirmativas da Universidade Federal de Minas Gerais. Entre 2010 e 2014, ela fez parte do Conselho Nacional de Educação e da Câmara de Educação Básica. Neste período, ela foi relatora do parecer 16 de 2012, que instituiu as diretrizes curriculares para a educação escolar quilombola, né? Esse documento é extremamente importante para se entender, né, e para se colocar em prática a educação escolar quilombola, né, material importante para ser discutido nas escolas. Ela foi a primeira mulher, né, e negra
a ser reitora de uma universidade pública, né? Ela foi reitora da Unilab, tá? E também ela fez parte da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, CEPIR, né? E depois houve uma junção de ministérios, né, que passou a englobar também a Secretaria da Mulher, né? Olha só que saudade, né? E ela permaneceu nesse cargo até o processo de impeachment da Dilma Rousseff em 2016. O Natalino, ele é formado em pedagogia, né, com mestrado e doutorado em educação, né, todos pela UFMG. Atualmente, ele é professor na Universidade Federal, né, de Minas Gerais, isso a partir deste ano, né, início de 2020, né, ele assumiu uma cadeira lá na universidade. Ele foi orientando da professora Nilma Lino Gomes no mestrado, na sua pesquisa de mestrado, e esse artigo, né, do qual nós iremos discutir hoje, é parte, né, é um pequeno recorte da sua pesquisa de mestrado, né, e que foi defendido em 2009 e que foi publicado recentemente, em 2018, como parte de um capítulo, né, desse livro que só um minutinho, Negritudes e Africanidades na América Latina e no Caribe, né? Então, em 2018 passou a compor um capítulo desse livro. O Natalino, desde a graduação, ele tem como temas de pesquisa, né, juventude, educação étnico-racial, juventude negra e educação de jovens e adultos, né? E, bom, e no artigo, especificamente, o Natalino e a Nilma, né, eles mostram, assim, de maneira, brilhante, eles mostram um processo de rejuvenescimento da educação de jovens e adultos, né, mas eles mostram, né, que é um processo que a gente ouve falar muito, e particularmente na EJA do ensino médio, mas eles mostram que esse processo de rejuvenescimento, ele tem cor, né, e que é essa juventude negra que está cada vez mais presente na educação de jovens e adultos, particularmente na EJA do ensino médio, né. Tem uma parte do artigo que eles mencionam, que o Natalino, né, e a Nilma mencionam a importância da legislação, né, atual, né, para garantia de direito dos estudantes da EJA, e aí eles fazem uma lembrança, trazem uma lembrança extremamente importante, que é que a lei, ela existe por conta de todo um movimento social, de toda uma reivindicação, né, por parte dos coletivos, né, e das pessoas individualmente, né, e ele traz, inclusive, citação do parecer número 11 de 2000 do professor Cury, né, e que traz isso muito claro, né, e lá no parecer fala, né, que as leis, elas representam, né, que por trás das leis, né, tem todo um anseio, né, tem toda uma movimentação popular, né, que a lei ela não é fruto de uma ação dos legisladores, né, muito pelo contrário, né, ela é a consolidação ali de forma legal de anseios de uma população, né. Então, eles mostram esse fenômeno, né, e tem uma relação muito próxima com um texto que nós discutimos, que tratava da necropolítica, né, inclusive, ele fala um pouco disso, né, não nesses termos, mas ele fala disso, e só para complementar, né, eu já passo a palavra para a professora, o Censo da Educação Básica de 2019, ele mostrou, né, uma das coisas que o censo mostrou, é que 75,8% dos jovens que estudam, da população que estuda na EJA, né, na educação de jovens e adultos, nos anos finais do ensino fundamental, são de pretos e pardos, né, que é a metodologia utilizada pelo IBGE, né, então são negros, e que 67,8% no ensino médio são de negros, né, então a gente observa que é um percentual bastante grande, né,
particularmente no ensino fundamental, e um pouco menor no ensino médio, né? E, inversamente, os brancos têm um percentual de 22,2% no ensino fundamental e de 31% no ensino médio, né? Então, tem uma inversão, né? Isso só para a gente pensar um pouco, né? Mas em todas as faixas etárias, né, pegando desde os jovens, os adultos e os idosos, é maior o percentual de negros na educação de jovens e adultos. Chamou a atenção no artigo deles, né, que todos os personagens, os nomes de alunos que foram entrevistados, e aí ele explica numa nota de rodapé, né, ele usou nomes de personalidades negras, né, então isso é bastante interessante. Enfim, né, o Natalino e a Nilma, né, além de professores universitários, né, com uma extensa produção acadêmica, principalmente a professora Nilma, são também militantes, né, eles militam, né, na educação de jovens e adultos, na educação étnico-racial, então eles também têm todo um trabalho de militância, né. Bom, feito isso, né, eu convido agora a professora, né, a nossa palestrante, né, que vai falar um pouco mais sobre esse texto, né, sobre esse artigo da professora Nilma e do Natalino. Obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Ana, eu só quero pedir uma licença, porque eu me esqueci de falar uma coisa. Ana e Cristino concordaram que as perguntas sejam feitas durante as falas. Então, eu queria pedir para vocês que estão participando pelo YouTube, se quiserem mandar pelo chat as perguntas, façam isso em caixa alta, para que a gente tenha mais facilidade para encontrar as perguntas, e a gente vai colocar no ar na hora, para que eles respondam na hora, para não ficar tudo para o final, tá ok? Muito obrigada, gente. É com você, então, Ana. Eu quero primeiramente agradecer, né, o convite do coletivo, em nome da professora Meire. Nós já nos conhecemos há algum tempo, e a Meire, então, a partir de alguns diálogos que nós estamos construindo, né, na educação de jovens e adultos, a Meire, então, falando, vamos lá dialogar um pouquinho, a partir das suas experiências. Eu optei por um caminho. Eu optei pelo caminho de não fazer mestrado e nem doutorado. Num dado momento de minha vida, enquanto jovem, eu até pensei. Depois eu percebi que a militância me trazia diversas perspectivas, principalmente de contraponto. Algumas questões que a universidade, eu tenho 62 anos, ainda naquele momento não estava disposta a dialogar comigo. Então, eu optei por um caminho de não fazer essa trajetória por dentro da academia e fazer por fora, que é o processo da minha militância. Então, para iniciar esse diálogo hoje, eu trago para vocês esse livro que é super famoso. Eu vou colocar aqui. Eu acho que a maioria conhece. Do silêncio do lar ao silêncio escolar. Este livro, essa edição que eu estou com ela, é a 6ª edição. É um livro que nos trouxe a oficialização do contexto racista dentro da unidade escolar no MEMEI. Então, a professora Eliane Cavalheiro, que hoje ela mora nos Estados Unidos, ela é professora convidada na Universidade de Stanford, e aí a Eliane Cavalheiro, ela vem nos incitar, vem nos provocar a entender o que é isto. E neste livro, ela que foi a partir de uma pesquisa, né, ela esteve dentro dessa EMEI durante 8 meses, percebendo o movimento, percebendo o ocultamento de outros grupos étnicos, e ela vem dizer que este livro é um livro que todos nós precisamos ler, principalmente quem está na academia, porque esses corpos pretos que estão sendo acariciados, que esses corpos que estão lá dentro das escolas de educação infantil, não têm o mesmo acariciamento que as crianças de pele branca, os não pretos.
que a atenção dessas crianças são menores, que os queixumes dessas crianças são preteridos. Elas possuem um maior número de horas na fralda cheia. Para a gente entender o universo, a juvenização da EJA, é necessário a gente compreender o princípio de tudo. O ocultamento, o silenciamento na educação infantil. Nos centros de educação infantil e nas escolas municipais de educação infantil, na EMEI. Tanto na esfera municipal como na esfera estadual. Entender esse processo de expulsão que nós temos latente dentro do espaço escolar é, de fato, compreender por que os jovens estão hoje cada vez mais adentrando os espaços da educação de jovens e adultos. Ok? Então, combinado isto, eu vou começar aqui a ler uma frase, já que o Kambindzele Munanga foi o orientador de Nilma, e eles tiveram uma grande parceria nesse país. Estamos num país onde certas coisas graves e importantes se praticam sem discurso, em silêncio, para não chamar atenção e não desencadear um processo de conscientização, ao contrário do que aconteceu nos países de racismo aberto. O silêncio implícito, a sutileza, o velado, o paternalismo são alguns aspectos dessa ideologia. Tem alguém aqui que contesta isto? Que o mito da democracia racial também nos impediu de que nós avançássemos no processo de consolidação de uma república fortalecida? Eu penso que não. Diversos autores, então, escreveram sobre isso, para dizer que aqui havia uma cordialidade entre as etnias. E eu estou lembrando isto porque tudo isto impacta lá no artigo que Natalino e Nilma trazem para nós nessa noite chuvosa. E eu tenho certeza que nós não vamos esquecer. Complementando rapidamente, para que a gente possa adentrar no artigo, está lá. O negro vem sendo o preso político mais ignorado desse país, por ser negro, por praticar suas tradições de origem. Isto é, por razões políticas. Até hoje, é vítima predileta, olha, vítima predileta da violência policial. O negro é o primeiro a ser preso. Escolhido a dedo em batidas. E busca, em geral, violentas. Tal arbitrariedade confirma o dito popular. Branco correndo é atleta, preto correndo é ladrão. Abdias Nascimento, 1983, página 18. Também eu posso, mais tarde, colocar essa referência, esse livro tão potente, para que a gente possa também, quem não leu, entender esse ritual. E também entender esse estereótipo, esse estigma que ainda a gente carrega, que nem Goffman nos conta no livro intitulado Estigma. Eu gostaria, então, que a companheira Meire pudesse já... Eu trouxe aqui alguns PowerPoints para que a gente pudesse depois... Eu sei que é diálogo,
nós somos um povo extremamente pautados pela oralidade, não é? Mas nós também temos que fazer alguns exercícios de ler, né? Se aprofundar. Então, eu trouxe esse material foi feito por mim mesma, então ele vai ficar disponível para que vocês possam lê-lo, estudá-lo, criticá-lo, enfim. É um PowerPoint aí rápido, né? Provavelmente tem 11 ou 12 lâminas, e que a gente vai, então, trazendo isso que o Pedro já anunciou aqui. Então, o artigo ele está dividido em duas questões bastante interessantes, né? E nós temos aí também, eu trouxe a foto, né, da Nilma, o Pedro trouxe a biografia, mas eu trouxe a foto da Nilma. A Nilma foi a primeira mulher preta a ser entrevistada nesse programa de cientistas. Então, começa com ela, né, essa série que tem aí diversos outros autores, diversos outros pensadores, mas a Nilma, pelo trabalho que ela tem diversos livros dela, inclusive na sala de leitura, que muita gente não sabe, né? Juntamente com a Rosa Margarida, ela idealiza um almanaque para que as professoras, inclusive, da educação básica, né, ensino fundamental, 1 e 2, possa iniciar essas tratativas com essas temáticas em sala de aula. Aí muita gente pergunta assim para mim, mas Ana, como é que eu inicio isto? De qualquer jeito, inicie. Inicie acariciando o corpo preto. Inicie falando sobre, mas vai estudar, aprofunde. Porque só ficar nesse contexto da superficialidade, nós teremos uma grande chance de sermos cancelados por aqueles mesmos que tentam o tempo todo nos tornar invisível. Pode passar, Meire, por favor. Aí a foto, né, de Nilma. Essa série está disponível e o professor, doutor, né, Natalino. Então, aí tem ao lado, né, eu coloquei o livro que está inserido esse artigo, super simpático, uma fala mansa, muito, muito legal, e ela que acabou sendo a orientadora dele, e ela achou esse artigo de uma potência extraordinária e vai, então, compor com ele essa escrita agora. Ela achou, né, a tese dele, a dissertação, extremamente importante, embora tivesse outras teses, mas por que essa especificamente? Porque ela trata de alguns fenômenos que hoje, na contemporaneidade, nós estamos assistindo. Inclusive, eu quero trazer aqui este livro que nós recentemente fizemos, tá? Que é o repertório EJA Grandes Temas. E aqui na página 32 vai tratar exatamente disso. Vai tratar exatamente disso. Então, mais do que falar desse artigo, é constatar que isso é um fenômeno que precisamos estudar. Pode passar, Meire, por favor. Então, esse artigo ele tem esse propósito, né? Apresentar como jovens, né, negras e negros, se constitui hoje uma presença forte na educação de jovens e adultos. E por que esses sujeitos estão na educação de jovens e adultos? E aí, como o próprio artigo já nos provoca, é para além de uma educação compensatória, é para além de uma educação reparatória. Esses sujeitos, né, que nesse artigo ambos os autores vão fazer um processo de audição, uma entrevista real com esses jovens, né, 3 jovens mulheres e 3 jovens declaradamente masculinos. Então, entre 15 e 24 anos, eles trazem, então, toda uma potência de uma fala, de um processo, a qual eles foram, nem precisa dizer tanto,
eles foram excluídos. Então, muitas pessoas usam a palavra evasão. Eu nunca usei a palavra evasão. Porque ninguém sai da escola por livre e espontânea vontade. Eles são expulsos. E enquanto a escola não admitir isso, enquanto nós, educadores, não admitirmos isso, nós já temos aí um grande processo de começar errado, continuar errado. Então, essa pesquisa ela foi realizada numa escola municipal, né, no turno diurno. Então, portanto, esses estudantes não trabalhavam. Então, eles tinham a disponibilidade de participar deste horário. Então, nesse processo, né, de entrevista, os autores, eles se tentaram o máximo possível eliminar preconceitos, ideias pré-concebidas, se pautar apenas pela ouvir, pela escuta, que a gente chama de escuta ativa. Isso é bastante difícil, porque o nosso processo de educação é um processo totalmente transvestido de preconceitos. Totalmente transvestido de preconceito. E aí, pelo processo de corporativismo que a nossa profissão tem, muitas vezes a gente se cala. Em vez de ir para o enfrentamento, a gente se cala. Veja, por exemplo, num momento de conselho de classe, eles não aprendem. Ou que turma barulhenta. Eles vêm de uma família desestruturada. Então, isso daí já revela o nosso processo de preconceito, racismo e discriminação. Então, para que fazer essa entrevista, os autores falam, né, no artigo, precisou se retirar, né, ressignificar essa escutativa. Então, eles revelam também, né, que um dos grandes achados da pesquisa é que esses estudantes, eles entendem esse processo de escolarização na EJA. Eles entendem que é um processo de recuperação de tempo perdido. Eles não têm noção, muitas vezes, nas escutas, nas oitivas, eles não tiveram clareza em definir por que eles não deixaram a escola. Mas ao ser realizadas as entrevistas, eles vão pensando. E é aí que esse artigo ele entra, né? Exatamente essa pesquisa, ela entra de fato nesse processo. Ela traz o despertar desses jovens para tais questões. Pode passar, Meire, por favor. Eu não vou ficar lendo o PowerPoint, eu trouxe apenas para que a gente fosse, né, indicando, né, determinadas questões. Então, na própria introdução, eles dizem, né, que esse contexto da juvenização na EJA, ele é perversamente marcado. Que, embora aqueles corpos pretos sejam em sua maioria, né, como a gente costuma dizer, o público-alvo da EJA, nós sabemos. Tem faixa etária, tem cor, tem gênero e tem classe social. Nós sabemos disso. Quem se aprofunda um pouco mais em olhar esse contexto da EJA, o artigo ele vem exatamente nesse sentido, para que a gente não fique equivocado, para que a gente possa, de fato, compreender quem são esses jovens que estão lá. E constata, né, a professora Nilma e o professor Natalino, eles constatam exatamente isso, que embora eles sejam, né, estatisticamente, um número majoritariamente, os contextos curriculares, o cotidiano não dialogam. E por que também eles justificam nessa introdução, por que eles escolheram essa faixa etária, a faixa etária de jovens? Porque exatamente é nessa faixa etária que nós vamos, né, ressignificando identidades,
que a gente vai se pertencendo, criando a pertença, né, ao determinado grupo social, a um determinado, a determinadas questões culturais, temáticas culturais. A questão, né, de eu me entender enquanto ser sexuado, então eu vou ter aí na adolescência uma faixa etária marcante, inclusive antropologicamente. Então não é só um momento da passagem da infância, da criança, pré-adolescência para a juventude. Aí eu vou também compreendendo os significados simbólicos que estão na vida. Porque quando nós chegamos a esta vida, a este planeta, muitas coisas já estão dadas. Então, como que será a minha intervenção nesse planeta, nesse grupo social, nessa comunidade, nessa escola, que já está ali edificada? Como é que eu vou dialogar com isso? E aí, muitos desses jovens, muitas dessas crianças, muitos desses bebês não encontram esta representatividade. Então, eles são expulsos. E aí eles voltam, compreendendo, voltam para a EJA, compreendendo esse lugar central da escola na vida deles. Todos esses 6 jovens disseram isso. Disseram que a escola é importante, que a certificação é importante, o conhecimento é importante. Então, por isso que muitos ainda tentam retornar. Por que eu uso a palavra e faço ênfase Muitas dessas tentativas, elas logram. Muitas dessas tentativas, eles fazem várias tentativas de permanecer nesse espaço. Seja pelas reprovações, as retenções, seja pelo retorno na EJA. Pode passar. E aí, gente, vocês podem ir perguntando, criticando, questionando, né? Isso. E aqui, eu tenho... Meire, eu posso ler e já ir respondendo? Que eu não lembro mais do combinado. Tem 2 perguntas já aqui no chat. Liana, eu parei de compartilhar a tela, porque enquanto eu estou compartilhando, eu não consigo falar com você. Mas já tem 2 perguntas, eu acho que se você quiser, você já pode, eu posso falar, então, e você já pode respondê-las, né? A Yolanda... Pode ser? Pode. Então, a Yolanda, Ana Beatriz, está perguntando, está dizendo que o ano que vem, pensamos que muitos alunos da EJA serão expulsos. Quais mecanismos a escola deve adotar para transpor esse novo momento? Aí uma questão mais abrangente, né? Não só do ponto de vista mesmo da questão da juventude negra. E temos a Iraci Ferreira Leite, queridíssima, muito obrigada pela presença, Iraci. Ela fez a seguinte pergunta: existe uma desumanização dos corpos, sentimentos e dores dos pretos, como as políticas públicas de educação e saúde podem contribuir para a visibilização desses corpos? Muito interessante as 2 perguntas, e contribui bastante. A primeira pergunta, eu já vou responder que, mesmo antes da pandemia, já havia um processo de expulsão muito fortalecido dentro da escola. Por isso que eu começo essa conversa indicando o livro da Eliane Cavalheiro, que é desde bebê. E eu digo isso porque trabalhei, vocês viram aí no currículo, eu sou educadora de saúde pública, e não é à toa. Porque final da década de 70, quando eu fiz a minha primeira universidade, que foi Ciências Econômicas, e eu concluí à força, né? Porque lá eu participei do movimento estudantil e aí eles não me queriam lá, eu era pessoa não grata. Então eu ficava em casa, recebia o material, fazia a prova na sala do diretor. Veja bem que loucura que era.
Então, ali eu já senti diversas opressões, por ser mulher, por ser preta, por ser pobre, e por também estar num lugar de uma universidade privada que tinha um nome, um renome, né, na cidade de São Paulo, como era as Faculdades Metropolitanas Unidas, do antigo advogado do senhor, um ex-prefeito aqui que tem um nome árabe, né? Então, já ali estava consolidado esse sistema. Então, por isso que eu trago Eliane, para que a gente consiga compreender o processo de expulsão. E é claro, né, diante desse movimento que ninguém, que a própria humanidade, né, a própria humanidade qual? O que a gente chama o capitalismo, né, porque todos os outros grupos não são humanos. Nós somos corpos que servem, corpos que estão aqui como uma reserva de mercado para suprir a necessidade daqueles que, né, 1% da sociedade rica. Então tem que pensar por essa questão. E é por isso que é importante ler Silvio Almeida para entender essa questão do racismo estrutural. Então, assim, no processo pandêmico que a gente está falando, a acessibilidade às tecnologias digitais, a maior parte dos corpos pretos, por conta da vulnerabilidade social, você vê, eu moro numa periferia e eu tenho, mesmo tendo 2 provedores aqui, eu tenho dificuldade de acesso neste momento. Agora há pouco caiu a internet aqui de casa. E eu pago bastante caro, né? Imagina essas pessoas que precisam optar em comer, viver, manter esse corpo minimamente. Ela vai lá e está pensando em estar dentro do Google Sala de Aula. Ela vai lá e está pensando em fazer as atividades no Google Classroom. E aí, gente, é uma opção de vida ou de morte. Então, nós, professores, temos que ter clareza, temos que eliminar isso das nossas falas, das nossas posturas. Ah, mas eles não acessam. Eu faço de tudo. Não há política afirmativa no sentido de amparar esses corpos, de amparar essas etnias. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos ressignificar essa escola. Porque esse estudante, ele sabe do valor da escola, do conhecimento na vida dele. Ele sabe. Eu sou filha de uma mãe semi-analfabeta, de um pai militar. Então, o lugar do conhecimento na minha casa foi central. E se eu não tivesse lutado com diversas questões, eu não teria concluído nenhum curso, nenhum ensino médio, porque as diversidades foram tantas. Então, a primeira questão aí, a resposta, não tem receita pronta, mas é necessário que tenhamos novas posturas coletivas. Primeiro, é o mapeamento do local, do entorno, do território. Onde é que a escola está situada? Não é ficar mapeando quem acessou e quem não acessou. Não trata disso. É mapear o território. Número de mulheres, de homens, de trabalhadores. Qual o tipo de trabalho? O tipo das patologias. E aí eu já vou adentrando na segunda questão. E eu fui fazer saúde pública. Eu fiz na USP, na Faculdade de Saúde Pública, do Hospital das Clínicas. Eu fui entender por que eu tinha que ser educadora em saúde pública. Exatamente para entender como é que é o processo de adoecimento desses corpos. Tanta exposição a tantas atrocidades, a tantas perversidades, como é que esses corpos continuam ainda vivos? Como é que eles sobrevivem? Muitos desses corpos que estão nas nossas escolas sobrevivem do resto da feira.
que as crianças vão farejando, feito verdadeiros meninos gabirus, para manter esse corpo ainda vivo. E as políticas públicas, da década de 70 para cá, elas tiveram diversos avanços. Né? Nós fizemos diversas conferências, nós fizemos 6 a 8 conferências de saúde da população preta. Eu participei de quase todas. E ali a gente identificava as comorbidades que eram mais presentes nesses corpos. Então, tivemos vários avanços. Então, nós tivemos ali a diminuição de mortes de crianças. Nós tivemos ali o fortalecimento do atendimento às mulheres gestantes. Nós ali tivemos diversas iniciativas, que aqui não é o foco, mas a gente pode vir e falar de um outro momento, como é que a população preta começou a falar dela mesma dentro dessas conferências, né? E desmistificar diversas patologias que eles colocavam como patologias oriundas da população preta, como, por exemplo, a anemia falciforme. É um mito. A anemia falciforme, ela não é uma doença prevalente dos corpos pretos, não é. Ela foi adquirida pelo processo de vulnerabilidade que esses corpos tiveram. Mas o processo de miscigenação, eu posso ter também pessoas não pretas com anemia falciforme, ou com traço falciforme. Outra patologia que colocam sobre nós é que nós somos também os maiores, né? A estatística maior na hipertensão, na diabetes. Também não, porque nós fomos expostos a esse processo de vulnerabilidade. Não nasce na nossa genética. O processo de vulnerabilidade a que quais somos expostos é que causam tais. Então, como é que nós podemos contribuir? É a mesma resposta. Estudando, aprofundando, trazendo diálogos como este. E, principalmente, ressignificando quem somos dentro do processo da escolarização. É entender, muitas vezes, que uma criança que está dormindo na sala, ela não é preguiçosa. Um jovem que está dormindo depois de ter passado por 2 horas de trânsito, 10 horas de trabalho, mais 2 horas para retornar, ele está dormindo em sua sala de aula, ele não está alheio à sala. Ele não está alheio à aula. Esse corpo preto vai, mas ele não aguenta. Ele está exausto. E aí ele cede ao sono. E aí o professor, muitas vezes, bate na carteira, vamos acordar, com total desrespeito àquele corpo preto, que precisa, naquele momento, descansar. Oi, Ana, uma outra pergunta, que eu não sei se é uma pergunta, foi a Araci que colocou, como ela colocou em caixa alta, me parece um comentário, mas ela disse o seguinte: o ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana, obrigatório pelas leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008, não foi implantado nas redes pública e particular. No Brasil, como existe esse racismo velado, como existe essa tal democracia racial, as pessoas compreendem que existe uma lei e que se eu fizer um barulhinho, colocar um batuquinho, colocar um chocalho, ou colocar corpos pretos ou corpos indígenas para balançar um pouquinho, seja lá no dia 19 de abril, no dia 9 de agosto, ou mesmo 20 de novembro, eu estou dando conta da lei. Grande equívoco. Porque a lei, ela diz que isso tem que estar contido dentro do currículo prescrito, currículo oculto e também do currículo cotidiano. Do currículo que a gente diz que é o currículo vivo, onde as pessoas estão ali o tempo inteiro. Então, assim, houve a implantação, eu não discordo, mas a consolidação que está para construir. E aí, se a gente for pensar
que são 400 e poucos anos que nós vivemos essa opressão, quase 500 anos, uma lei que tem aí quase 2 décadas, ela não vai dar conta mesmo. Ela não vai dar conta porque, assim, todos os outros processos de aquisição do conhecimento humano estão pautados pelo eurocentrismo, pela branquitude. Então, também na lei, a pessoa tem uma dificuldade dessa compreensão, que a lei é uma política afirmativa. Que a lei ela vai falar do primeiro grande herói nacional, mas tantos outros temos? Então, assim, implantado foi, não foi consolidado. E quem é que são os principais protagonistas para essa consolidação? Nós. Nós não podemos esperar de governos eurocêntricos, de governos que não dialogam com essa etnocidade, serem responsáveis por isso. Nós que estamos dentro do processo é que somos os responsáveis. Tanto mulheres brancas como a Meire, que nos chama, que ela sensível percebe lacunas na formação dela e diz, Ana, eu preciso aprofundar. Tanto como mulheres pretas, que também foram criadas no sistema perverso, e diz, eu preciso aprofundar. Então não dá, como diz Frantz Fanon, nós temos que tirar essa máscara branca que foi colocada nas nossas faces. E retirar essas máscaras brancas é aprofundar, é entender que todos nós somos racistas. Todos nós somos criados com preconceito e discriminação. E que não adianta eu ter a pele escura. Isso não me isenta de ser preconceituosa. Ana, temos mais uma pergunta, eu vou colocar aqui para você, tá bom? Sim. Então, e pode chamar que a gente pode continuar essa conversa, né? Sim, lá claro. em 2021, não sei. A gente continua. Perfeito. Ó, é uma pergunta da Eliana Mello, que é, como você enxerga o desrespeito às políticas públicas praticados dentro da rede de ensino público e particular no Brasil? Eu lamento. Eu vejo esse desrespeito de uma forma bastante entristecida, porque eu vou falar uma coisa que pode impactar bastante essa nossa conversa. Muitos de nós somos responsáveis por esse desrespeito. Por exemplo, quando nós assinamos jornais que não dialogam conosco, nós alicerçamos. Quando nós não fazemos uma discussão coletiva sobre o currículo. O currículo escolar, seja o prescrito, ou seja o vivo, ele é permeado de significações. Então, portanto, aquela escola ela precisa estar afinada com a cor, o gênero, a classe social daquele grupo que está ali. Ela não pode trazer de fora para dentro. É exatamente isso, é de dentro para dentro. A partir do momento que você dialoga com esse grupo de estudantes, com esse grupo coletivo que está ali fazendo o processo de escolarização, você já tem um grande caminho para respeitar as políticas públicas. Quando a gente fala assim, o desrespeito, mas quem é que faz o desrespeito? É só o governante? É só alguém que foi eleito? É só a academia? O desrespeito é geral, porque muitos de nós não compreendemos esse cenário. Então a culpa é... Não, é sem culpas. É sem culpas porque foi tirado de nós este aprofundamento. Foi retirado, simplesmente. Então, a partir da década de 70, com os movimentos, teve outros, né? Mas a Abdias Nascimento, né, com teatro experimental, a Meire pode falar melhor, tiveram iniciativas individuais bastante potentes. Mas aí, a partir da década de 70, começou a se entender, o movimento negro começou a se entender que é na coletividade que a gente constrói.
que não adianta ter expoentes individuais. Nós não vamos chegar a nada. Porque lá em Maquiavel também está a máxima, quando se estuda a família Médici. Para governar, eu tenho que dividir. Então, quando há um processo de amadurecimento desses expoentes individuais, desses intelectuais individuais, eles começam a compreender que é na coletividade que se constrói o respeito, a construção de políticas afirmativas, a políticas públicas. Então, eu, como um agente público, eu também tenho a minha contribuição em respeitar, em colocar isso, tá? Ana, Tem mais, né? Tem mais uma? Eu vou só te fazer uma pergunta que o Pedro me fez aqui no privado, que é o seguinte: ele está perguntando se o livro do Abdias do Nascimento é o genocídio negro do negro brasileiro. É o próprio. É? O próprio, então, eu vou colocar no chat, para quem quiser, o Pedro disponibilizou também o link aqui que dá para a gente acessar. Enquanto você muito obrigada. a pergunta, eu vou colocar, tá? Essa griote aqui agradece. Isso aí. A próxima pergunta, então, é da Ana Carla. O racismo estrutural atinge a todos. Portanto, é possível que haja uma certa dificuldade por parte dos professores negros e pardos de se debruçar sobre o tema da juventude negra? Concordo, Ana. Concordo. Acabei de responder isso agora. Porque como todos nós fomos educados, criados academicamente, né, instruídos, dentro de um eurocentrismo, dentro de uma sociedade hegemônica, que dentro do próprio artigo de Nilma e de Natalino eles colocam isso, né, a hegemonia étnica, né, a hegemonia social. Veja, por exemplo, a grande parte dos meninos, né, pergunta-se para eles, o que você gostaria de ter profissão? Jogador de futebol. Porque a branquitude coloca o futebol espetáculo como a saída para as questões socioeconômicas da sociedade. E lá está a tez preta, dentro desses espaços. Mas a gente sabe muito bem como é que esses corpos pretos estão lá. Não são deles, são da máfia, então do processo empresarial, está lá. Eles são apenas produtores do espetáculo. Claro que alguns vão enriquecer. É preciso mostrar isso. Então, esses professores, essas professoras, têm dificuldade de desmistificar isso, porque não estudou isso. As meninas se perguntam o que elas querem. Quero ser modelo, quero ser médica pediatra. Quase todas. Porque também colocam dentro deles o simbólico. O simbólico que essas profissões vão trazer o processo de liberdade. E aí entra a arte, né, que a Meire aqui tão bem sabe fazer, entra a arte para, primeiro, você se ressignificar enquanto movimento corporal. É necessário você erguer ombros, postar o seu corpo como um corpo acessível à cultura que dialoga com você. É claro que eu gosto de música clássica, mas eu também posso gostar do rap. E aí o professor, eu já falei no começo também, Ana, ele tem que estar totalmente, retirar dele, totalmente deste corpo, esse preconceito. Como é que ele retira? Lendo, por exemplo, esse artigo. Quando ele vai, é um tapa no rosto, quando ele vai perceber que esses diálogos escolares não dialogam com essa juventude preta. Que esses espaços escolares foram feitos, inclusive a própria estrutura, né? O pátio no centro, para quê? Para que olhos fiquem vigiando esses corpos pretos. Já perceberam a estrutura? Parece aquelas casinhas que se faz experimentos, né? O ratinho corre para uma sala, corre para o outro, e aí a gente fica monitorando o ratinho dentro daquele circo. As escolas têm escadaria. Cadê a pessoa com deficiência? Ela pode ir para a quadra?
Ela pode subir aquelas escadarias? Então, ao você olhar para esse espaço, você já tem que olhar e perceber este ocultamento, essa dificuldade de se manter ali. E é feito propositadamente, porque o funil da sociedade, eles vão querer apenas alguns, eles não vão querer todos. Eles moem o cérebro dessas pessoas o tempo inteiro. E esse texto, né, tão bem aqui, eu amei o texto, eu li o texto 3 vezes, eu busquei diversas questões nesse artigo, é um artigo que eu não conhecia, confesso, mas é um artigo que eu fiquei apaixonada. A Meire viu, ontem, 3 horas da manhã, eu estava lendo de novo o artigo, de tanto que me incitou. E eu mesma, já com valores, né, com outros valores, né, com outra ressignificância, achei extremamente importante. E é um artigo que nós temos que ler mais de uma vez. Mais de uma vez. Porque ali ele traz, por isso que eu trouxe os PowerPoints também, porque aqui eu trago Roberto Catelli, que é um diretor adjunto da Ação Educativa, ele se debruça até hoje, né? Catelli é um profissional extremamente criterioso, ele fez diversas estatísticas que mostram o nível de alfabetismo. Nós temos aí os índices do Piazza recentemente, né? Que nós ainda continuamos sendo um país que mais tem analfabetos na América Latina, que é absurdo. E nós estamos na maior capital da América Latina. Como é que a gente vai lidar com esses índices? Sem olhar, sem entender que não são eles que não aprendem, somos nós que não ensinamos direito. Somos nós que temos esse eurocentrismo ainda arraigado, que a gente não consegue compreender, que promovemos essa expulsão. Eu demorei, gente. Eu demorei pelo menos 10 anos da minha docência para compreender isso. E aí tem mais perguntas aí, né? E aí eu tenho o Cristino, gente. Tem o Cristino e aí então, também. A gente vai encerrar nessas perguntas para a gente poder passar para o Cristino, tá bom? No chat eu coloquei um link de acesso para quem quiser do livro do Dias do Nascimento que o Pedro mandou, a Ana comentou e o Pedro mandou o link, então tá lá no chat para quem quiser. Tem, acho que 2 perguntas aqui que eu vou ler para você, porque o Edmar está me ajudando aqui no chat privado. Qual é a sua opinião em relação à inclusão de práticas e vivências como componente curricular? E a respeito da erotização do corpo negro, por que o desejo de possuir esse corpo e em seguida descartá-lo ou não assumir tal afetividade quando possui, né? Eu vou tentar colocar na tela isso. Qual a opinião em relação à inclusão de práticas e vivências como componente fundamental? Fundamental. Tem, inclusive, pessoas que dizem, eu vou dar voz, ninguém dá voz para ninguém. Eu crio condições. Eu crio condições para que aquelas pessoas saiam do silenciamento e tragam as suas vivências. Não é? E aí, dentro da... Aí eu digo que na saúde, isto está muito mais avançado do que na educação. Porque o saber popular, as benzedeiras, né? Os curandeiros, os chás, né? As ervas medicinais, elas convivem muito de boa com práticas da medicina alopática. Convive muito bem. Já na educação, não. Na educação, nós temos diversas práticas extremamente importantes, vivências maravilhosas, que deveriam ser incorporadas. Uma avó, por exemplo, que lê história, por que ela não pode vir para uma escola? Fazer uma roda de conversa e ler uma história. Uma avó indígena, uma avó preta. Por que não pode? Por que essa senhora, essa griote, né, essa avó de algum estudante, não pode estar lá dentro dialogando? Porque nós criamos uma barreira, nós criamos um muro, dizendo que quem está do lado de cá sabe mais do que quem está do lado de lá. Ela complementa, né? Quando perguntei sobre as dificuldades, imaginei sobre vivências preconceituosas que esses professores sofreram
e que, de certa forma, vai mexer com a sua própria psique, revivendo suas dores pessoais. É verdade, Ana, é verdade. Mexer nessa seara não é fácil, não é fácil. Concordo com você, mas o próprio processo, né, de dificuldade, ele te traz potência. Isso eu digo para vocês. Eu fui muito hostilizada quando criança. Eu tenho um cabelo muito grande, né? E ele era maior ainda. Então, você imagina você querer soltar esse cabelo dentro de uma sala de aula do terceiro ano. Pelo menos 2 pessoas não iam enxergar a lousa fluentemente. Então, assim, tem, inclusive, coletivos, né, de psicólogos, de psiquiatras, né, da linha de Frantz Fanon, né, da linha do Nietzsche, que vai também aportando, né, vai ajudando, né, essas pessoas também a compreender esse processo. Não é fácil, né, não estou querendo aqui dizer, porque alguns conseguem superar, outros não. Então, é preciso também ter, mas é preciso entender a psiquiatria, a psicanálise, a partir do ponto de vista da etnicidade, tanto indígena como afrodescendente. Tá? Isso é um outro entrave também. Bom, Ana, então acho que por hora é isso. Acho que a gente pode, então, chamar o Cristiano. Essa da erotização, eu posso depois escrever para você e você responder, porque aí, essa questão da erotização, ela está ligada também ao mercado capitalista, né, que vende corpos, né? Então, é uma conversa, né? É uma conversa um pouco mais que a gente vai ter que se aprofundar, e aí a gente sai um pouco, né, da proposta aqui do artigo, né? Mas a gente pode vir outro dia para falar dessa erotização, que ela é vendida, né, em alguns momentos, e pervertida em outros, né? Ok, então vamos chamar o Cristino para conversar com a gente? Vamos obrigada, lá, gente. Ana, muito obrigada. Cristino, seja muito bem-vindo. É uma honra. Está acordado ainda o Cristino. Obrigado. E aí a gente vai ouvir você, então. Vamos combinar a mesma coisa, gente. Quem quiser fazer pergunta, vai fazendo ao longo do chat, que a gente vai trazendo à medida que as perguntas forem surgindo, tá bom? Obrigada, Cristino. Vamos lá. Obrigado também, Meire. E boas palavras da Ana Regina. Bom, falando dessa educação do EJA em escolas tradicionais ou escolas em aldeias, acontece essa educação, mas é uma educação garantida por lei, garantida por tantas lutas, uma educação diferenciada, em que, além das matérias comuns, a prática da língua materna, aulas de língua materna, aulas de artesanato, aulas das coisas tradicionais, talvez seja menos que o que é investido nos alunos menores, mas essas aulas tradicionais acontecem paralelo às matérias comuns. E tem-se o mesmo resultado. Embora seja uma ideia de pelo menos trazer as pessoas que trabalham muito, que não conseguiram de alguma forma concluir o ensino médio ou terminar essa primeira etapa do fundamental, é interessante. No entanto, é muito pouco para a necessidade que realmente um aluno necessita, porque os alunos normalmente não são apenas aqueles que moram, que desejam morar a vida inteira numa comunidade indígena. E isso é preocupante porque o conhecimento que ele pega, que ele recebe, embora haja o esforço, claro, dos educadores, aquela força mais de humanidade,
é complicado ir para uma cidade, por exemplo, e competir, ir para uma competição em que o mercado exige, e como as comunidades indígenas não têm uma estrutura para receber a mão de obra desses alunos, eles precisam se preparar um pouco mais, e há necessidade de irem para a cidade, e na cidade tem todo esse racismo estrutural, esse racismo pessoal, esse racismo coletivo das diversas classes, não apenas a classe dita branca, mas os pretos entram também nessa categoria. E falo isso porque é uma coisa prática. A gente percebe quando a gente vai trabalhar com os alunos das escolas, quando a gente está na cidade, eles começam uma conversa sobre indígena e vê o quanto de raiva esse preconceito causa. Falta de conhecimento mesmo. Acho que nós estamos invadindo outros territórios, sendo que esse território tudo era nosso. Então, embora seja válida essa educação, e que é feita por indígenas, especialmente em Roraima, 99% dos professores são indígenas, eles fazem um curso superior que chama Intercultural na Universidade Federal de Roraima. Então, eles fazem isso no período das férias e voltam mais preparados para trabalhar com os alunos dentro da comunidade. No entanto, como eu falei, embora todo esse esforço ajuda, mas é uma ajuda tão mínima que não dá, é muito difícil, gente. É muito difícil você... a diferença, vou explicar como é que é a diferença. A diferença é você pegar uma escola pública do centro de uma cidade, de uma capital. O ensino lá é diferente lá da periferia. Embora o conteúdo seja o mesmo, essa do centro ela vai ter mais pontuação. Agora imagina quem está lá no meio do mato, vai perder para essa que está na periferia. Então isso é natural, é uma terceira região, uma terceira classe de pessoas, inclusive, que é como é visto pela sociedade brasileira. E quando eu falo sociedade brasileira, são todos. Não estou falando só da tal branquitude, da tal... Mas não. É uma coisa que está enraizada nas pessoas desde o início, essa violência contra os indígenas. Mas é importante esse EJA, porque nos aproxima de um sonho que talvez consigamos, ou um ou outro consegue, especialmente porque houve essa possibilidade de se competir como cota. Eu fiz administração porque eu entrei no sistema de cota porque realmente é muito desonesto o estudo. Eu estive aqui em São Paulo numas escolas bem ricas, escola onde os alunos, por exemplo, aqui em Barueri, que falam inglês o tempo inteiro, uma escola inglesa, você fala inglês o tempo inteiro, só pode falar português quando você está brincando, ou sei lá, fazendo outra coisa. E onde o aluno passa o dia inteiro, os pais bancam tudo, nunca trabalhou, nunca fez nada, nunca vai trabalhar para manter os seus estudos. Todo ele é baseado na família segura, e eles entram, ocupam os espaços que seriam para a gente que não tem essa possibilidade. Aí enche a USP, você vai ver a quantidade de gente que tem grana, que estuda na USP, você vê os carrões dos caras chegando lá, das pessoas chegando, e as pessoas que realmente têm que trabalhar para se manter, falam Natal, esses que têm os carrões falam nessa meritocracia, e é desonesto quando você tem essa divisão, essa distância muito grande. Eu trabalhei quando eu fazia o EJA, eu fiz o EJA, finalizei em 2004,
fiz o antigo fundamental pelo supletivo, e finalizei o EJA em 2004, fazendo no ano e meio, né, o primeiro, segundo, terceiro ano. Então, como é que a gente vai aprender tudo aquilo? Todas aquelas matérias. Então, o que é mais mágico ali são os educadores. É a energia que eles têm, a alegria que eles têm, a missão que eles cumprem, e eles cumprem com um sorriso, um apoio, e a gente confia, os alunos começam a confiar nesse educador, nesse sorriso dele, nessa vontade que ele tem, que a gente também compreenda um pouco daquela matéria, e eles fazem o impossível para a gente chegar até o final. E é muito interessante. Eu me lembro dos meus educadores, meus professores, no EJA com muito carinho, porque eu sou péssimo de número, e a professora de matemática, nossa, que carinho que ela tinha, que cuidado que ela tinha de ensinar, de repetir várias vezes, até que a gente tivesse o mínimo de compreensão, e voltava para o quadro e repetia novamente, e os colegas que entendiam um pouco mais também nos ajudavam. Então, o EJA é uma família que se reúne para receber esses conhecimentos, receber, acho que até migalhas desses conhecimentos, se for comparar com uma escola dessa de alto padrão, é pouco o que é passado, o conteúdo é muito corrido, e aí você chega cansado do trabalho e vai até 11 da noite, vai para casa, toma um banho, dorme, já 7 da manhã você já está no trabalho, de lá você vai direto para a escola, então é muito cansativo, e você não aprende com esse cansaço físico, com esse cansaço mental. Então, a ideia depois do teu trabalho é descansar, estar com a família, dormir, mas é importante que para essas pessoas que querem, que têm possibilidade, que se encorajam, se vestem dessa coragem para finalizar os alunos, finalizar o seu ensino médio, e esses professores que são, de fato, extraordinários, são humanos acima dos outros, que traz não apenas o conhecimento teórico das matérias comuns, mas trazem também toda essa carga de humanidade que o outro, especialmente esse que trabalha o dia inteiro, que almoça no trabalho, que vai e resolve fazer o EJA, que usa para motivar. Bom, parece que já temos algumas perguntas aí. Eu vou falar para você, quem fez a pergunta foi o Edmar, que é um dos integrantes aqui do grupo, e é também o meu fiel escudeiro, está me ajudando aqui, porque é muita coisa ao mesmo tempo. Ele pergunta o seguinte: como desconstruir ideias racistas dentro da escola, sendo que elas poderão ser reforçadas dentro de casa com os responsáveis? Quais desafios para os povos indígenas e negros nesse movimento em torno da igualdade? Então, é uma pergunta com duas, né? Primeiro, a questão dos desafios e também a questão de reforçar dentro de casa esses preconceitos. Tudo começa na família, uma família que não prega uma humanidade, que prega somente o negócio, a molecada vai crescer com a ideia do negócio. O negócio é mais importante do que a pessoa, mais importante do que a água, mais importante do que qualquer outra coisa. Então, vai investir naquilo, que ele investir nele e naquilo que ele deseja, para também preparar o filho da mesma forma. Isso é algo que é contínuo. Então, esse racismo não vai sair tão cedo desse país. É uma pena que as pessoas discriminam outras, acham que é humano de classes inferiores, e não é. Não é pelo seguinte: eu finalizei pelo EJA, eu
decidi a trabalhar com literatura e arte, e hoje estou no mesmo nível de muitos autores aí que tem pelo menos um jabuti na carreira, que tem pelo menos um outro prêmio mais relevante na carreira, e os trabalhos que eu escrevo hoje, eles são muito bem recebidos por quase qualquer editora que eu escreva, que eu me proponho escrever, que eu ofereço, ela quer, pela qualidade desse trabalho. E aí tem a ver com muito nosso esforço mesmo, de estudo, de pesquisa, de busca, de conversa, de a gente nos preparar para fazer tal trabalho. E essa estrutura não vai mudar tão cedo. O que deve ser investido para uma mudança a médio ou a longo prazo é nas crianças. Então, se esses educadores, de fato, uma boa parte tem essa humanidade, uma outra parte não tem essa humanidade, isso é fato. Mas se esses educadores se trabalhassem numa ideia de humanizar as pessoas, a gente teria, daqui 10 anos, uma mudança, 15 anos, uma mudança, ou 20 anos, 30 anos, teríamos uma sociedade brasileira mais de igualdade, com menos preconceito, com menos racismo. Isso, não vamos jogar a responsabilidade para os pais. Eu acredito que só pode mudar com os educadores. Se os educadores não tiverem essa missão de humanizar as pessoas, não vai mudar absolutamente nada. Obrigada, Cristino. Tem uma pergunta, uma outra pergunta do Edmar, que eu vou depois falar junto com essa pergunta da Cida, que está aparecendo aqui, que é negros e indígenas vivem a mesma realidade? Não, claro que não. Depende de onde estão, mas não vivem a mesma realidade. Os indígenas sempre vão ter uma realidade bem mais sofrida. É como se fosse assim, a galera que mora no centro da cidade tem um pouco de grana, então tem mais segurança e mais tudo melhor. Você vai para um bairro mais afastado, já tem menos. Você vai para a periferia, tem menos. Você vai para o mato do interior, tem menos. Agora vai para uma aldeia. Aí você tira as suas próprias conclusões. Então, é diferente. A situação que os indígenas passam é bem mais pesado que os pretos passam, como eu falei, ainda há por falta de conhecimento, ainda há muita resistência em reconhecer os indígenas como humanos, como gente igual. Isso é fato, gente. Eu não estou falando que é um ou outro que tem a consideração, mas sempre vai conversar sobre, vão sempre ter pouquíssimo conhecimento sobre o indígena, e é aquele conhecimento que vem dos livros, que vem dos políticos, que atrapalha o progresso, que tudo mais, ou que é romântico demais, que é bonzinho, cuida da floresta, ou que é aquele que é o selvagem, que corta, que tal, que é perigoso, que não sei o quê, e só se trata de gente, apenas gente tentando se proteger, tentando cuidar da sua família, dos seus filhos, da sua esposa, da sua mãe. Ele vai se proteger. Se ele precisar matar, ele vai matar, vai tentar matar. No entanto, não há como comparar uma força de flecha com uma força de uma espingarda, de um rifle, de uma automática. Não tem como comparar. Então, quem vai perder é quem tem menos força, e é essa história que o país vive, que ainda insiste em viver. Infelizmente, ainda vivemos isso, né, Cristina? O Edmar tem mais uma pergunta, e eu vou, quem quiser fazer pergunta ainda, aproveita fazer nessa última fala, tá? Para que a gente possa chamar a Ana de volta para a gente encerrar nosso encontro. Vamos lá, Cristino, em sua trajetória você frisou ter sido reprovado na escola.
Como combater dentro da escola a ideia associada de reprovação a sinônimo de burrice e a consequente evasão do estudante do ensino obrigatório e regular. Sobre não passar nas provas e burrice, não. Todo mundo tem suas dificuldades, seja ela quando você é motivado a ler, quando você não é motivado a ler, quando teus pais não sabem absolutamente nada de qualquer matéria, você não tem nenhuma motivação em casa, você só tem aquela motivação dentro de sala de aula, e só isso não basta. Não basta. 1 ou 2 pessoas, 3 de uma classe que tem esse mesmo nível, que vive essa mesma vida, tem possibilidade, ou tem um pouco mais de consciência, ou lê alguma coisa, ou busca alguma coisa, e eles conseguem fazer um estudo em casa, ter uma evolução, vamos dizer assim. Eu fiquei na terceira série 3 vezes, mas nem sabia o que era, o porquê, que se eu estava passando ou não estava passando. Eu estava lá, vivendo um dia após o outro, só curtindo as aulas, curtindo o futebol. Em casa eu não tinha essa motivação de estudar, meu pai não, minha mãe não, mas diferente de outros irmãos que terminaram. Então, não significa ter ficado 3 anos na terceira série que eu era burro, chamado de burro. Não, olha onde eu estou, gente. Então, cada um carrega a sua cruz. E a outra pergunta é o quê? A evasão, né? Isso. Sobre a evasão. Eu tive que sair da escola. Por que eu tive que sair? Condições. Eu tinha que ajudar no sustento da família. E aí você vai fazer a limpeza de um quintal, o cara quer que você trabalhe o dia inteiro lá para terminar. Então você vai e termina. Daqui a pouco você precisa sair na rua para vender coisas, sair para fazer qualquer outro trabalho, e você não tem condições, de fato, de manter as duas coisas. Então, a solução é você sair, porque o teu sustento é mais necessário que você aprender ir para a escola. Isso é fato. Eu vivi isso. Então, a questão da evasão não é... Ela pode ter outras formas, o professor pode ajudar de alguma forma, a própria escola pode ajudar de alguma forma, mas são esforços mais pessoais, sabe? Eu creio que é meio complicado tudo isso. Eu lembro que uma vez me perguntaram, aliás, perguntaram para minha mãe como era a nossa alimentação, e minha mãe falou que era uma alimentação muito, muito pouca, e aí, às vezes, não tinha a primeira refeição. E aí, o que acontecia? Eu ia para a escola, e então a escola, olha a noção da escola, eu achei isso interessantíssimo. Eu tinha vergonha de sair antes do recreio. Quando eles aprontavam o primeiro lanche, eles chamavam de algumas salas pessoas mais pobres ali. Então, as pessoas mais pobres iam até o refeitório, e aí pegavam um lanchezinho e voltavam para a sala de aula. E aí, na hora do recreio, fazia a mesma coisa. Ou pegava resto da comida e levava para almoçar em casa, para ajudar. Então, uma escola, pelo menos, fez isso. Eu lembro disso, mas eu tinha a maior vergonha de sair, porque as pessoas sabiam por que eu estava saindo. Entende? Muitos alunos, todo mundo sabe das coisas. Como não temos mais perguntas, ao que me parece, eu vou chamar a Ana de volta para a gente fazer a finalização, mas eu queria lembrar que quando a gente soube da sua vinda, eu sugeri que a gente trabalhasse a partir de um texto do Daniel Munduruku, porque eu pensei, já que a gente vai ler um livro que fala sobre a juventude negra, vamos ler também alguma coisa que nos traz questões relacionadas à educação indígena, né? E só para a gente, para ajudar um pouco nesses nossos pensamentos, né, dos nossos pensares aqui, lembrando o que o Daniel Munduruku diz no texto, né, é um pouco essa ideia da importância de a gente ouvir a história contada por outros narradores, né? Pelos narradores que vivem essa história, e não por alguém que olha de fora e as conta.
Então, por exemplo, uma coisa que para mim é muito equivalente, que aconteceu no contato com a Ana, em uma outra ocasião, nós discutíamos a questão da arte, para a gente discutir o contexto artístico para os educandos e educantes do MOVA, e explicar para eles a história do MOVA a partir do contexto histórico. E, em determinado momento, eu, por ter formação em arte, fiquei responsável por fazer uma documento artística, né? E eu, com a Ana do meu lado, eu tinha acabado de fazer uma disciplina na USP com a professora Ana Luísa, a gente discutia teatro negro, teatro do oprimido, teatro operário. E eu, na primeira lesada, eu me mobilizei para escrever a respeito dos artistas negros, do teatro negro, falar do Dias do Nascimento, da importância do atores negros. Quer dizer, então, é um pouco essa coisa que a Ana trouxe, desse ambiente que é acadêmico e que é totalmente eurocêntrico e que nos consome. Se a gente não tem muita atenção com isso, é muito fácil a gente esquecer que existem outros narradores e trazer esses narradores para conversar. Eu queria passar para vocês fazerem as considerações finais, então. Na realidade, eu vou voltar a essa pergunta porque eu fiquei bastante incomodada, bem rápido, que o professor colocou aqui, né? Como combater dentro da escola a ideia associada de que reprovação é sinônimo de burrice e a consequente evasão desses estudantes do ensino obrigatório e regular. Eu vou falar uma coisa aqui, que tem professor que tem orgasmo pedagógico em reprovar estudante. É incrível. E aí eu fico perguntando, se coloque no lugar do estudante. O estigma que tem o processo de reprovação na vida de uma pessoa. Da mesma forma que se eu viesse aqui hoje, mesmo sendo adulta, sexagenária, e alguém fosse aqui deseducado, deselegante e me reprovasse, como vocês acham que eu iria sair daqui? Essa tremenda postura de hostilização. Então, a reprovação não tem jeito, ela é estigmatizada mesmo, ela é um sinônimo de burrice. Olha, você é capaz, você não é capaz. Você pode, você não pode. Você vai, você fica. É essa perversidade que o Cristino estava aí falando, e ele falou em outras palavras, que eu estou dizendo agora. Que se a gente quiser, de fato, para além, né, de uma educação compensatória, é, na realidade, a gente enxergar que aquelas pessoas estão ali nesse processo que o Cristino falou. É um processo estudar, escolarizar, trazer um conhecimento, é um processo humanitário. É um processo de acolhimento. É um processo de entender que aquele que está à sua frente não é você. E você não é ele. E, portanto, ali você vai ter que criar vínculos para você, como adulto, ter o aporte suficiente para descobrir quem é aquele ser, que desejos que ele tem, que vontades que ele tem, qual é a trajetória dele de chegar até a escola, por que ele está ali. E entender também por que ele é esfomeado, por que ele come bastante. Eu tinha um estudante que comia 6 vezes. Aí os professores ficavam falando, por quê? Porque ele precisa comer, porque não vai ter almoço na casa dele, não vai ter jantar na casa dele, não vai ter nada. Não vai ter a merenda da noite. Então, esses processos, gente, são processos árduos, áridos, não fáceis. Mas nós temos, quem não começou tem que começar. E começar com os autores, começar ouvindo Ana Regina, ouvindo Daniel, Ailton Krenak, Marcos Terena, Djamila Ribeiro, quando ela fala, isso que o Cristino está falando em outras palavras, é o que a Djamila Ribeiro fala e que você acabou de falar, é o lugar de fala. Eu não vou falar dos wapichanas, porque eu não sou um wapixana. Eu trago alguém para falar comigo. O tempo inteiro o Cristino está junto comigo agora.
para a gente conversar sobre isso. E aí, quando vai falar, por exemplo, do corpo erotizado da muleta, tem que falar conosco, porque somos nós que sentimos na pele isso. Meire, você nunca vai ser pedida para vir com seios desnudos no carnaval. É uma outra coisa. O teu corpo é tido aí pela questão católica, cristã, é tido como um corpo sagrado. O corpo da indígena, o corpo da mulher preta é tratado como profano. Então, são diversas questões que a gente dialoga a partir deste artigo que Nilma, muito feliz, que Natalino, muito feliz, nos trouxe. Aí a gente reconecta com o artigo, que lá no final, nas considerações finais deles, ele diz muito claramente para nós qual que é a postura. É a mudança. É compreender que apenas um universo que dialoga com uma etnocidade, ela não vai trazer perspectivas de avanço. Então, para tanto, é necessário que conheçamos, aprofundamos tais questões. E quando a gente não sabe, trazer quem sabe. Está aí a presença do Cristino. Olha quantos valores ele trouxe para nós nesses poucos diálogos, poucos minutos de diálogo conosco. Né? De importante essa relação com a vida, com a natureza, sair da meritocracia, sair dessa corrida. E foi essa corrida, né, mercantilista que nos colocou em isolamento social total. Não adianta esconder, né, o sol com uma peneira. Foi esse processo maluco de produção incessante que nos deixou agora, nesse processo louco de pandemia. Né? Obrigada, gente. Eu quero agradecer, Meiroca. Beijo no seu coração. Você é uma linda. Obrigada. Obrigada, Cristino, por ter vindo aí conosco também dialogar. Obrigada aí ao público. Eu não sei em quantos nós estamos, mas a gente pode continuar dialogando aí em 2021. A gente não sabe, né, para onde vai, mas eu estou aberta aí para a gente continuar a desconstrução, a ressignificação. Porque desconstruir, gente, a gente não vai poder fazer mais nada. Já está dado o processo. O que nós podemos fazer é ressignificar. Então, desconfie muito dessa palavra desconstrução, tá? Porque aí vai se remeter ao tal do fora da ordem, né? Na música do Caetano, né? Aqui tudo é construção e também já é ruína. Obrigada, gente. Valeu. Obrigada. Vou falar para o Cristino, então, mas ainda tem, Cristino, uma pergunta aqui que eu vou te falar, você responde à medida que for possível, uma vez que a gente já está meio apertadinho de tempo, né? É uma pergunta do William, perguntando quais alternativas para aumentar a representatividade. Aí eu já vou usar o termo do Daniel Munduruku, né, do indígena na sociedade. Temos visto o papel da Joênia na política. Quais outros setores poderiam? Todos, porque o fato é que a sociedade não nos vê dentro das cidades, nós estamos ocupando diversos cargos públicos, diversas profissões na área artística, direito, vários, estamos dentro da sociedade, mas não nos veem. Por quê? Deviam olhar mais como seres humanos de igual, porque ainda olham, não conseguem ver, porque ainda assim tem ainda em si que é uma classe de fato inferior. Quantos tem Jabuti nesse país? Quantos tem Peter Pan nesse país? Só eu e Ana Maria Machado. Então, eu estou presente na sociedade, você vai me ver, agora vai ter a live da Bienal do Livro de São Paulo, e eu vou estar. E estou aqui em São Paulo, no nível altíssimo, com outros autores. O livro Boca da Noite ganhou cerca de 9 prêmios, nacional e internacional, ficou entre os melhores do mundo de 2018. Fui à Grécia para receber a premiação como escritor brasileiro escolhido do ano, para
para essa lista que é feita a cada 2 anos. Então, é questão de nos ver, tentar nos ver como humanos, como igual, não como um povo assim, total, não é índio, igual lá no futebol, é indião e tal, mas eu jogo com tanta vontade que eles sabem que o time que eu entrar tem possibilidade de ganhar porque eu vou marcar, e que vou chutar, e que vou empurrar, que eu vou estar na mesma luta. Então, o que é necessário é que as pessoas tenham mais um pouco esse olhar humano. Nós estamos nas cidades, presente todo o território brasileiro e nas cidades mesmo. Todas as cidades nós estamos. Obrigada, Cristino. O Edmar está dizendo aqui, que, para quem tiver interesse, o texto do Daniel Munduruku, que eu citei, que a gente leu, se chama Posso Ser Quem Você É, Sem Deixar de Ser Quem Eu Sou, uma reflexão sobre o ser indígena. Eu queria agradecer a presença de vocês, muito mesmo. Esse foi um encontro diferente para nós do grupo, porque o nosso grupo, normalmente, ele é mais fechado, esse é um grupo de estudos que acontece na USP, mas, por outro lado, também, a pandemia nos trouxe a possibilidade de fazer esse tipo de encontro, né? Provavelmente, se fosse presencial, a gente não teria a oportunidade de estar todo mundo junto ao mesmo tempo. Então, nem tudo são só mazelas, né? De repente, a gente consegue a possibilidade de estar junto em um momento como esse. Quero agradecer profundamente e ressaltar o que a Ana falou da importância também do saber de fora da academia. A academia também precisa ser modificada pelos saberes desses outros narradores. É muito importante que isso seja alimentado, que essas trocas ocorram, e eu acho que hoje essas trocas estão dando um pontapé inicial para a gente, porque é um conhecimento que não para, que não acaba. A gente vai levar essas informações conosco, esse vídeo vai ficar disponível depois para quem quiser acessar novamente, e a ideia é que a gente continue nesses diálogos futuramente, para que a gente possa avançar nos nossos conhecimentos em educação, porque, como disse o Cristino, é a partir da educação que a gente vai transformar as coisas, aí já usando o nosso querido Paulo Freire, né? Que a gente se transforma, né? Junto com a educação transforma, mas as pessoas se transformam ao mesmo tempo, é um processo contínuo, né? Não é uma coisa parada, ok? Então, quero agradecer. Eu gostaria, Meire, só, aí na apresentação, eu gostaria que você colocasse os livros do Cristino, que lá nesse template também tem o endereço dele, tem o e-mail, para que as pessoas vejam, né, essa potência que ele trouxe, né, esse legado, né, essa estrutura, né, literária indígena, mas de um homem que é do contemporâneo, né, é um homem que está conosco aqui, e que, como ele diz, é ser humano. Só que ele vai entender a partir de um ponto de vista, né, étnico, racial. Muito obrigada a todos vocês pela presença e até breve. Até breve. Até breve.